Boa noite, irmãos. Nós tivemos hoje um probleminha aqui na nossa webcam e, infelizmente, nossa live hoje vai ser somente com a minha voz, né? Mas o que é importante é a gente continuar nessa batalha, nessa campanha maravilhosa, que eu creio que haverá muitos testemunhos e muitas muralhas vão ser destruídas. Amém? Então vamos começar? Agora são exatamente 3:01 da manhã, aqui no horário de Brasília. Eu não sei o dia, nem o horário que você vai ver esse vídeo, mas eu creio que Deus já está te abençoando. Amém? Estamos aqui na volta, na campanha Derrubando as Muralhas. Estamos aqui na quinta volta. E nessa quinta volta, eu já creio que na tua muralha há uma rachadura enorme. Que quando nós chegarmos na sétima volta, essa muralha da tua vida, seja financeira, sentimental, seja saúde, seja prosperidade, seja filhos, seja família, já vai cair por terra. No texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, nesse texto destaca duas palavras que são pilares desse texto. A primeira palavra é a fé e a segunda é muros. Aí eu pergunto para os irmãos, mas o que é fé? E o que são muros? Fé é para ser exercida e muralhas para serem derrubadas. Mas segundo o escritor de Hebreus, as muralhas só podem cair pela fé. Fé simplesmente é a expressão máxima da natureza religiosa do homem, né? Quando recebemos a Cristo como Salvador, Deus coloca em nós uma fé centralizada em Cristo. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Nessa frase se destaca, irmãos, duas palavras: fundamento, pilastra de sustentação, e prova, realidade. Aí eu faço outra pergunta a vocês, ou vocês me fazem essa pergunta, irmãos: como adquirir fé? Na fila de um banco? Não. Na feira? Também não. No mercado? Muito menos. A fé nos foi dada a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador. A fé foi colocada em nós. Judas prova isso quando no capítulo 1, versículo 3, ele declara, bem assim: amados, procurando em vós escrever com toda diligência a respeito da salvação, tive por necessidade vos exaltar a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E Judas estava experimentando, irmãos, uma fé extraordinária, porque Judas não cria no ministério de Jesus. Em João capítulo 7, Judas com seus irmãos saem da Judéia e vão para Galiléia em busca de Jesus para prová-lo, dizendo que ele voltasse para a Judéia. As intenções dos irmãos de Jesus era mandar Jesus para a morte, porque eles não acreditavam no ministério de Jesus. Gente, depois do arrebatamento da igreja, não precisaremos mais da fé, porque estaremos com Ele face a face. Nós vamos estar com Cristo face a face. Mas enquanto estivermos nessa terra, temos que exercer nossa fé, irmãos. Em Hebreus capítulo 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que se aproximam, que creiam que Ele existe. Ele é o galardoador dos que o buscam. Aí você me pergunta, mas como, irmã? Vou me aproximar de alguém que não existe?
Mas o escritor de Hebreus diz assim, ele diz que muitos se aproximaram de Deus, mas não acreditam no seu poder. Está em Mateus capítulo 8 isso, gente. O leproso acreditou, está em João 11. Jesus diz a Marta, se creres verás a glória de Deus, 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé é acreditar que Ele é Deus no dia bom e também no dia mau. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalhas. E eles não perderam a fé. Eles acreditaram em Deus. Como que você consegue identificar se você não tem fé, irmãos? Se você vive de forma materialista, igual fala em Timóteo 6,10, você está com falta de fé. Em Timóteo 6,10 diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Creia, tenha fé, alimente tua fé, peça a Deus para te dar essa fé todos os dias. Como diz lá em Hebreus, a segunda palavra é muros. O que é muro? Quando falamos, irmãos, de muralhas, imaginamos impedimentos e situações difíceis. Não é exatamente assim. Muro tem dois significados. Serve de proteção para quem se defende e serve de empecilho para quem está atacando. Quando se trata de crente, falamos das duas situações. Porque muros se levantam contra os cristãos e o cristão tem que atacar esses muros. Assim também devemos reparar os nossos muros espirituais para resistir aos ataques dos inimigos. Está em Neemias. A Bíblia diz que Neemias sai da província de Susa para ir a Jerusalém reconstruir os muros. Assim também devemos reparar os nossos muros espirituais, que são abalados com os ataques dos inimigos. Mas os muros que estamos falando são muros que muitas das vezes podem destruir uma pessoa, parar, desanimar, desfazer projetos, derrubar sonhos, acabar com casamentos. Os muros se expressam em situações adversas que enfrentamos no dia a dia. Quando lemos esse texto, logo lembramos da história dos israelitas contra Jericó. Quando a gente lê sobre muros em Hebreus, a gente pensa logo em Jericó. Segundo os historiadores, a muralha era enorme, 10 de altura, 4 de largura, 2 metros de muro secundário de dentro ainda tinha. Aqueles muros eram intransponíveis, ninguém conseguia derrotar aquela muralha. O povo daquela cidade, os cananeus, eram conhecidos pela crueldade na guerra, pelos gigantes, pela boa terra. Mas por que Jericó temia tanto a Israel? Um povo que mal sabia conduzir uma espada, que há pouco tempo era escravo no Egito e saiu de lá corrido, que não tinha casa. Antes eles oravam no deserto. Por que eles tinham tanto medo? Jericó não temia Israel por causa das espadas, por causa dos soldados ou por causa das estratégias. O temor de Jericó era para um povo que sobreviveu aonde nenhum inimigo conseguiu sobreviver até hoje. O deserto. O deserto, irmã. Esse deserto que você está hoje. Um deserto onde que Deus vai fazer a glória em tua vida. E todos que estão à tua volta vão ver. Eles se perguntavam como esse povo conseguiu superar o calor, a fome, a sede, as serpentes.
e sobreviver num lugar de morte. E até hoje o inimigo se pergunta: como nós conseguimos sobreviver a tantos ataques que ele enviou? Jogaram Daniel na cova dos leões. O rei pensou que Daniel havia morrido. Os poderosos pensaram que Daniel havia morrido. No outro dia, Daniel aparece vivo. Começaram a se perguntar como. Daniel era um sobrevivente, como você vai ser. Enquanto Israel estava no deserto, os gigantes da terra de Jericó cultivavam a terra, aravam, e a terra colhia mel, levava ferroada das abelhas e dizia: vai valer a pena. Mas o que eles não sabiam era que ele iria desfrutar de tudo aquilo, seria o povo que estava no deserto. Não tem inveja se seu marido está lá, se a amante do teu marido ou a amante da tua esposa está lá cultivando, arando a terra, colhendo mel. Porque quem vai desfrutar de tudo isso vai ser você. Vai ser o povo, vai ser você que está no deserto. Quando os inimigos de Jericó tentavam conquistar a cidade, eles sabiam que não dava para enfrentar aquelas muralhas. Então eles cavavam túneis por baixo da muralha. Quando os cananeus descobriam, eles atacavam fogo na boca dos túneis e queimavam seus inimigos vivos. Mas só tapavam a boca dos túneis. Ao longo do tempo, muitos túneis foram cavados por debaixo da muralha, comprometendo assim a estrutura da muralha. Quando os israelitas atravessaram o Jordão para conquistar Jericó, Deus mandou que eles marchassem ao redor da muralha. A terra começou a tremer por causa da marcha daqueles homens. Israel estava no deserto aprendendo a marchar. Israel pisou com autoridade e as muralhas caíram. Você está no deserto, irmã. Você está no deserto, irmão. Você está no deserto é para aprender a marchar. Você está no deserto é para derrubar essa muralha. Como Israel estava no deserto aprendendo, você também está. Pise com autoridade na hora que você for marchar. E que suas muralhas vão cair. Use a tua fé. Prepare agora a foto sua, do seu marido, da sua esposa, a tua carteira de trabalho. Prepare agora essa receita médica, esse exame médico. E vamos marchar com autoridade em volta dessa muralha. Você não está no deserto à toa, irmã. Você não está no deserto à toa. Você está aprendendo a marchar. Vamos para o nosso ato profético. Vamos marchar. Dê somente uma volta em volta dessa muralha. É uma volta só, gente. É uma volta só, irmãos. E em silêncio, glorifica o Senhor. Vamos marchar. Amém, irmãos? Amém? Fizemos nosso ato profético. Já pisamos com autoridade. Estamos aprendendo a lanchar. E o 7º dia está chegando. É o 7º dia da tua vitória.
E no 7º dia vamos tocar as trombetas, a buzina. Vamos clamar e gritar. Naquela época, as trombetas não eram um instrumento de música, era um instrumento de alerta. Mas o som da trombeta também era para avisar que o Rei dos Reis estava chegando. E o Albert Einstein disse que quanto maior o som, maior é o impacto. Deus diz para o povo: todo lugar que pisar a planta de vosso pé, eu os darei. Parece que há uma contradição, mas Deus não se engana. Quando Ele marca os tempos, os termos, Ele não está estabelecendo limites, mas é uma porta de entrada para o sucesso. E Caleb também entendeu isso. Irmãos, se Deus permitir, amanhã estarei de volta. Na 6ª volta. Amém, irmãos? Tenha fé. Edifique sua fé. Porque o deserto é uma escola.